consultório na rua é uma política, né, nacional. Existem equipes de consultórios na rua em todo o território nacional. Hoje, em 2022, a gente tem 180 equipes de consultórios na rua espalhadas pelo todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 8 equipes de consultórios na rua. A equipe de consultórios na rua, elas nascem da necessidade de um atendimento humanizado, um atendimento longitudinal, a partir de um cuidado que a gente sabe que é necessário para quem vive em situação de rua. Antes a gente chamava de consultórios de rua, só que os consultórios de rua, a diferença dos consultórios de rua para os consultórios na rua é que os consultórios de rua atendiam especificamente uma população que tinha alguma questão com álcool e outras drogas. Então era ligado à saúde mental, era muito ligado à questão dos CAPS-ADs. Foi se criado lá em 2010 equipes de estratégia de saúde da família para pessoas em situação de rua. A situação de rua não tem número na porta, a situação de rua pode morar ali no viaduto, pode morar debaixo de uma marquise, pode morar ali no todo, enfim, são várias as situações que faz com que essa pessoa esteja em situação de rua, né? E a situação de rua pode ser permanente ou pode não ser permanente. A grande questão da pessoa que vive em situação de rua são os estigmas. Então, tem os ditos, são os cracudos, tá fedido, esse pessoal é o bebum. Então existia um certo preconceito muito grande para atender essa população. Aí por isso que foi criada essas equipes específicas para atender. Só que a grande questão é que, mesmo assim, a população não chegava até a unidade de saúde. A gente vai fazer o trabalho em loco, aonde esses pacientes estão. A gente vai fazer um atendimento na rua. A gente vai fazer um atendimento, então a gente vai fazer um pré-natal, a gente vai fazer um pré-natal na rua, a gente vai fazer qualquer tipo de atendimento, a gente faz prioritariamente na rua. Eu não tenho que reclamar dos meus olhos. Eu chamo Ângelo de Luz. Eu só sinto saudade deles no final de semana. Porque sábado e domingo eles não funcionam. Aí os 2 dias, para mim, é como se fosse quase uma semana. São N questões assim, que a gente pode listar aqui quanto dificuldades, mas a entrada nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, garantia de acesso a um atendimento de qualidade. Isso é uma grande dificuldade que a gente vivencia, porque muitas vezes a gente, por exemplo, pede uma vaga zero e a pessoa não consegue nem o atendimento na unidade onde ela foi regulada, por exemplo, né? Então, aquela demanda é banalizada por se encontrar por ser uma pessoa em situação de rua. Olha, então Manda mensagem pra você? a gente manda mensagem pro Zap e Tá. a gente vai demorar um pouco, aí deve demorar também, né? Um pouquinho, tá bom? Tá. Beleza. Tchau, gente. Quem é responsável em questão sanitária por aquele indivíduo é a unidade de saúde mais próxima de onde ele está. Então, essa dificuldade de dialogar com outros equipamentos vai desde a atenção primária até outros equipamentos, por exemplo, hospitais de maior porte, né? Muitas pessoas têm um comportamento de não ficar sempre no mesmo lugar. Então, a gente às vezes começa um acompanhamento e tem dificuldade de dar continuidade àquilo, porque a pessoa não está mais naquele território onde ela estava antes. Então, a gente não encontra a pessoa, a gente não consegue dar continuidade a isso. A questão, algumas vezes, da dependência a substâncias, às vezes é uma questão porque a pessoa tem uma dificuldade de adesão aos tratamentos por conta de estar desorganizada, né, pelo uso de substâncias ou por estar desorganizada por estar na rua. Enfim, tem as questões individuais e tem as questões que também são institucionais, né? Alguns desafios aumentaram, né, nesse processo, principalmente pela dificuldade que a gente
teve de chegar a alguns territórios, então a gente ficou com uma equipe reduzida. Então, para a gente conseguir alcançar algumas localidades, né, que a gente atua numa área extensa, ficou um pouco mais comprometido, então a gente acabou tendo uma dificuldade de acessar pessoas que estão mais distantes aqui da unidade. Então, o acompanhamento às vezes ficou um pouco defasado nesse sentido, por ser uma equipe para um território tão grande e as pessoas não terem tanto acesso às unidades de referência. Nesse momento da pandemia, a gente teve que tomar alguns cuidados redobrados, assim. Quando a gente está na rua, uma questão que é muito importante é você estar próximo da pessoa, você conseguir tocar na pessoa, a troca de olhares, o contato mais próximo. E isso é, de alguma forma, uma dificuldade. Esse distanciamento social, a presença da máscara, o não poder tocar, não poder encostar na pessoa, dar um abraço, isso distancia um atendimento que muitas vezes é o que faz a diferença, né? Quando você está ali na rua, uma pessoa que nunca é vista, que é invisibilizada pela sociedade como um todo, mais uma vez a gente acaba reforçando esse lugar de distanciamento quando a gente não consegue se aproximar. E talvez na pandemia isso tenha se intensificado de alguma forma, né? O tocar, o toque, o chegar perto, o abraço, que a gente teve que, olha, não posso te encostar em você agora, tenho que usar essa máscara aqui para chegar perto de você. Então isso acabou reforçando um pouco do distanciamento. Acho que isso foi um desafio. De práticas que se chama Compaps, né? Ela foi instituída dentro da plataforma Ideia SUS, que é uma plataforma colaborativa da Fiocruz, para divulgar práticas, né, em determinadas temáticas. A comunidade de práticas ela começou em outubro do ano passado, né, e a gente oficializou, né, na verdade finalizou ela e lançou agora em maio desse ano, 2022. E foi criado justamente para que a gente tivesse uma série de encontros em vários estados para compartilhar experiências com a população em situação de rua no âmbito da Covid-19. Então, cada comunidade de prática foi instituída em um estado, que tinha um mediador específico, né? Ou era da Fiocruz ou do Conasems, e que fazia essa articulação com diversos atores, profissionais da saúde, da assistência social, gestores municipais e estaduais e pesquisadores que trabalham com essa temática. Quem elaborou, né, esse conceito de comunidade de prática foi Etienne Wenger, que ele fala que cada comunidade tem 3 elementos fundamentais, que é o domínio, ou seja, o tema, que é, no caso nosso, é a população em situação de rua no âmbito da atenção primária. A gente tem os atores, ou seja, quem participa da comunidade, que é a comunidade em si, né, que são os profissionais, gestores, pesquisadores, estudantes, todo mundo que tem interesse nessa temática, e as práticas em si, ou seja, o que se faz com isso, né? Então, que é exatamente as experiências que a gente objetiva compartilhar. A pandemia da Covid-19, na verdade, ela não trouxe novos problemas, mas ela agravou os problemas que já existiam, né? Então, por exemplo, a questão da falta de acesso principalmente à higiene, né, básica, a falta de alimentação, né, a falta de insumos estratégicos, por exemplo, como máscara, álcool gel, tudo isso ficou muito mais evidente para a população, que é uma população extremamente vulnerável, né, ficou muito mais agravado. No âmbito da pandemia, ficou mais evidente a necessidade de uma articulação entre o setor da saúde com o setor da assistência social, porque a população ela precisava ficar abrigada naquele primeiro momento. A gente precisava fazer isolamento social. Então, como é que as pessoas iam fazer em situação de rua? Então, foram criados abrigos específicos, inclusive da assistência social. E o consultório na rua, a gente teve várias experiências aqui no Rio e em outros locais, que as equipes de consultório na rua faziam o cuidado em saúde dentro desses abrigos, desses hotéis, né, da assistência que é provido pela assistência social. E a gente identificou pela comunidade de prática, né, porque a gente relatava as experiências, que essa articulação ela foi possível em vários locais. Então, assim, a gente, inclusive como uma recomendação para uma política pública integrada. A gente não pode pensar só em cada setor separadamente, né? Então, por exemplo, a questão da alimentação também ficou mais evidente. Geralmente, a oferta de alimentação era feita pela sociedade civil organizada,
né? Então, assim, a questão, por exemplo, de banheiros públicos, que é uma necessidade da população em situação de rua, mas ficou mais evidenciada ainda no âmbito da pandemia. Como é que eles iam fazer a lavagem das mãos, a higienização, se você não tem água, né? Você não tem acesso a uma água limpa e tratada. E o medo, a questão da contaminação também. Então, muitas pessoas em situação de rua, inclusive, relatavam, não tinham conhecimento sobre o que era vacina, achavam que tem até relatos aqui no Rio, que achavam que aquela era doença de rico, que não ia chegar até eles, e depois eles viram, que as pessoas começaram a adoecer, então eles viram a necessidade, de entender melhor o que era a Covid-19 e como se proteger dessa doença. E a equipe de consultório na rua foi fundamental para esse esclarecimento, e para esse vínculo e uma relação de confiança, para inclusive que a população em situação de rua pudesse aceitar a vacinação, porque muitos tinham medo do que essa vacinação ia causar para eles, tá? Eu nasci no Maringá, no Paraná. De lá eu fui para o Mato Grosso, com 8 anos eu fui para o Mato Grosso. Aí fiquei lá até meus 20 anos. Fui para São Paulo, com 22 anos eu vim para cá e estou aqui no estado do Rio, esses 28 anos. Aqui, quase 2 anos. E quais são as maiores... Quer dizer, quase 2 anos não, deve ter mais ou menos 1 ano. Lembra aquela... Quando desmancharam nosso barraco, porque eu morava lá na Mangueira, as primeiras vezes que tinha muito barraco mesmo, o meu era que nem uma casa. É onde eu achei a maior desdeixo com nós, com o maior desenho. Foi hoje eu estar aqui, mas eu tinha tudo dentro do meu barraco. E nem uma vaga no abrigo, eles me ofereceram. Porque eu até ia para o abrigo, da primeira vez que eles derrubaram lá os barracos. Eu ainda não tinha barraco. Mas aí não, que não tinha vaga na hora, eles inventaram que não tinha vaga, e isso era muito importante. Eu acho vocês até denunciar isso mesmo, porque eu não gostei do que eles fizeram conosco. Eram uns 32 barracos e até hoje está todo mundo na rua. Alguns deles já voltaram, fizeram barraco e eles já foram mais de 10 vezes lá e desmancharam os barracos. Eu acho isso a maior safadeza deles, fazer isso com nós. Se eu largo de usar um crack para me comprar um sofá velho, eu largo de usar um crack para comprar minha roupa, aí eles vão chegar aqui, vão meter a mão, vai derrubar tudo, vai jogar tudo pro alto. Igual tinha cesta básica minha dentro de casa, hoje eu passo fome na rua. Tem algum lugar que dói mais? Não. Agora eu não tenho ido em lugar nenhum, não. Eu sempre, quando me dá diarreia, quando me dá vômito, eu improviso sempre meu remédio eu mesmo. A gente vê que a principal causa, e por exemplo, quem é a cor de quem está na rua? Se a gente for fazer dar uma volta por aí, a gente vai ver que a cor de quem está na rua são pardos e pretos, a sua grande maioria. E a população que está na rua de pardos e pretos é bem maior do que a população em geral do Brasil, por exemplo. No Brasil a gente tem em média de 56 a 57 pessoas que são pretos ou pardos, E quem está na rua é 68%. A grande maioria são pessoas de pele preta, Então, negros ou pardos. A sua grande maioria são homens e jovens, E que vai entre 19 a 49 anos. Existe uma quantidade, de pessoas já de terceira idade e tal, menor. E tem uma prevalência de mulheres menor, porém, e esse é um recorte importante, as mulheres sofrem muito mais violência pela questão de gênero por estarem na rua. Então, muitas vezes a mulher está na rua e ela tem sempre um companheiro que muitas vezes tem uma relação abusiva com aquele companheiro, mas é de alguma forma a proteção que ela tem. Porque se ela não tem companheiro nenhum, também ela vai sofrer muito mais. O nível de escolaridade é bem baixo, mas a gente encontra pessoas que têm o terceiro grau, por exemplo,
A gente tem, se eu não me engano, eu tinha feito essa pesquisa, pelo menos 4 pacientes que têm até mestrado, mas que estão em situação de rua. Mas o nível de escolaridade, assim, até a 5ª série é um nível de escolaridade. A grande motivação de vir para a rua é desemprego, são pessoas que vão para os grandes centros, as grandes metrópoles, que vieram do interior, né, das cidades no entorno. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma coisa que é o seguinte: às vezes as pessoas moram na Baixada Fluminense e vêm para cá, passam toda semana no Rio, vivendo em situação de rua, mas trabalhando, aí morando, né, dormindo na rua, e quando é no final de semana, voltam para suas casas. Valeu, gente, valeu, brigadão, tá? Valeu, tchau. Esse perfil mudou muito na pandemia. Mudou muito, porque principalmente no centro da cidade, que existiam grandes... as ocupações, né, que é um lugar que tinha muitas ocupações, que essas pessoas que viviam de subempregos, que viviam, né, de uma renda que eles tinham que produzir, de venda de bala, de camelô, não sei o que acabaram indo para a rua. Então a gente tem uma prevalência, aumentou muito a quantidade de população em situação de rua com outro perfil que não era o perfil que a gente estava bem acostumado. A demanda para os cuidados em saúde, não necessariamente, não teve uma demanda muito diferenciada nesse sentido, mas ficou muito maior, assim, bem maior. Aqui é aquilo, quem está na pandemia rico ficou mais rico, quem estava pobre ficou muito mais pobre, quem estava na linha abaixo da pobreza permaneceu na linha abaixo da pobreza, só que teve uma galera que tinha minimamente uma certa condição de pelo menos ter 2 alimentações, 2 refeições por dia, não estava conseguindo manter isso. E muita gente foi parar na rua. A gente tem encontrado muito isso e a gente tem não dado conta muito de tanto atendimento. Sandro da Silva Muniz, tenho 49 anos. Onde que eu moro aqui na rua mesmo. É próximo aqui daqui? Na Leopoldo Bulhões, próximo. Você frequenta a clínica há muito tempo? Há uns 5 anos, eu acho. E o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim fazer uma coisa que eu me sinto muito feliz, pegar essas refeições aqui, entregar nas Cracolândias as pessoas que estão se tratando aqui, né, com a clínica. A gente faz com o Sandro um trabalho que a gente chama de redução de danos, que é você olhar para esse sujeito como sujeito, e não a partir da substância que ele vai usar. E a partir disso você criar estratégias para que ele possa fazer um uso não tão prejudicial e que ele possa, aos poucos, conseguir se equilibrar nessa questão do uso. Isso para o Sandro faz toda uma diferença. O que a gente tem feito com ele? A gente diz para ele que ele é um nosso redutor de danos. Então, já que ele se curou e ele é muito agradecido a isso, a esse cuidado, a essa aposta que a gente fez nele, porque muitas vezes ele foi, aí teve desistência, aí teve desistência, mas a gente apostou, a gente acreditou que era capaz e que era possível. Você não fica coçando não, coça, Tá bom. não coça? Coça. Vou pedir pra você não ficar coçando, tá? Tá bom. Porque quanto mais você coçar, vai ficar ferido assim, tá? E ele também acreditou nele. E aí ele quer passar um pouco disso para ele, dessa experiência que ele teve lá no território que ele está, que é um território aqui próximo à unidade que a gente atende. E a gente começou então a fazer o seguinte: como a gente tem algumas estratégias, que faz parte das estratégias de cuidado, algumas pessoas que têm algumas doenças, que precisam fazer dotes, ou seja, um acompanhamento diário, para que essas pessoas façam adesão a esse tratamento, a gente ganha algumas quentinhas, alimentos, né? E a gente oferta como uma certa barganha que a pessoa faça o uso dessa medicação e a gente dá um certo alimento. Vem aqui, ele vinha pegar as comidas dele, então agora ele pega a comida de todo mundo que está lá. Então a gente tem, em média, uns 16 a 20 pacientes lá, aí a gente coloca essas medicações dentro da quentinha, ele vem aqui, pega e entrega para a galera. Como ele tem um vínculo muito forte lá no território, isso tem funcionado muito. Então, as pessoas têm feito uma adesão, porque uma das questões
de quem vive em situação de rua é uma certa ruptura, né? Porque o tempo todo está sendo estigmatizada, o tempo todo está sofrendo preconceito, o tempo todo tem alguém dizendo que eles não são sujeitos de direitos, o tempo todo tem alguém dizendo que eles são invisíveis, né? A gente passa e fala, nem vi que tinha ninguém. Então, são pessoas altamente à margem. Quando a gente fala para ele, não, olha a sua importância, e aí ele também toma isso para si e fala, caramba, eu sou um sujeito de direito, eu sou um sujeito importante, eu sou um sujeito que, né, que tô fazendo alguma diferença, e tem sido muito bom para ele. O meu trabalho quanto articulador acho que é fundamental, porque a gente não pensar que a gente consegue dar conta, né, de quem está na rua, quem vive em situação de rua, só a partir de uma política vai ser impossível, porque são muitos direitos que já foram rompidos, direitos que não foram garantidos, né? Direitos partidos quebrados. Então, eu acho que a minha função é uma função de uma tentativa de liga, né? Disso, de construir atores e de construir atmosfera para que essa pessoa possa ter todas as suas garantias de direito realizadas, né? Eu digo assim, que enquanto isso me afetar, eu acho que tá valendo. Então, eu trabalho com população em situação de rua desde o início das equipes de consultórios na rua, antes mesmo do início. Desde quando ainda era equipes de consultórios de rua, que eram os programas de PRD, programas de redução de danos. Então, tá há muito tempo que eu venho trabalhando. E eu sempre acho que enquanto você se afeta, enquanto eu me afetar, eu acho que vai ser importante. E enquanto eu me afetar, eu acho que tá valendo a pena. No dia que eu parar de me afetar com tudo essa desigualdade, acho que aí eu paro mesmo e vou fazer outra coisa. Mas, por enquanto, ainda é algo que me afeta muito. Me afeta porque eu me reconheço muito nesses sujeitos.